E aí, campeão? E aí, campeã? Você está aqui no podcast Deus é Bom. Sou o pastor Rodrigo e eu quero falar com você e dar prosseguimento aqui na nossa série de reflexões do Salmo de número 23, isso mesmo, Salmo 23. Para você que não acompanhou, não conhece ainda, a gente está com um canal também no Spotify. Lá no Spotify a gente já tem uma mensagem e também o primeiro episódio dessa série de reflexões, trazendo um panorama de todo o Salmo 23 e principalmente do verso de número 1. Cada verso a gente vai dividir, cada verso em um episódio diferente, de forma bem descomplicada, de forma bem simples, para que a gente possa refletir em tudo aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo, ele inspirou Davi para falar conosco através desse salmo. Amém? Vamos lá? Salmo de número 23, o verso de número 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso. Isso mesmo. Nós vemos aqui, já identificamos duas coisas que Deus, como pastor, como Senhor, como nosso pastor, Ele nos provê. São duas coisas: repouso em pasto verdejante, que Ele nos guia ou nos leva para junto das águas de descanso. Nós vamos falar sobre essas duas coisas: pastos verdejantes e águas de descanso. Aqui o verso de número 2 do Salmo 23, ele revela o Senhor como nosso pastor, que provê pastagem e água, que são necessidades fundamentais de um rebanho. E aqui a ovelha. Então, o Senhor, como pastor, Ele conhece, Ele sabe quais são as necessidades do seu rebanho. E Ele, como provedor, Ele sabe tudo o que é necessário para que Ele tenha uma ovelha saudável e para que a ovelha ela não passe a necessidade. Então, Ele vai prover o necessário. E a primeira dessas coisas que Ele provê é aqui, como Ele como Senhor, Ele como pastor, Ele provê repouso em pastos verdejantes. Quando a gente fala sobre pastos verdejantes, sabe, pastos verdejantes, o dicionário Strong vai trazer a seguinte definição sobre pastos verdejantes. Pastos verdejantes significa uma grama nova. É uma grama nova. Quando o pastor da ovelha conduz a ovelha para que ela possa repousar em pasto verdejante, precisa ser uma grama nova, uma grama jovem. Não é qualquer tipo de grama. Pastos verdejantes é essa grama nova que recebeu chuva, sabe? E que é própria para que a ovelha ela possa descansar. Então imagina, aí a gente traz a mentalidade seguinte: a geografia de Israel, o clima de Israel, ele não é como o do Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, às vezes de manhã tá um sol de rachar, mas às vezes à noite já começa o tempo esfriar em algumas regiões do país. E é assim, morei um tempo em São Paulo, de manhã, solzaço. Aí de vez em quando no final da tarde, aquele frio, você sempre tinha que andar com casaco, porque de vez em quando ficava muito frio. E de vez em quando chovia, e a chuva para a terra produzir, para dar grama, para o pasto ser verdejante do Brasil, é fácil, é mole. Mas imagine em Israel, que você tem períodos, você tem meses de chuvas, e você passa quase um ano inteiro sem chuva. Agora imagina para você achar um pasto apropriado para que a ovelha ela possa descansar. Não é qualquer pasto. Então o pastor conduzia a ovelha, e quando ele encontrava um pasto verdejante, ele colocava a sua ovelha para descansar ali, fazia ali o curral, e ali a ovelha poderia descansar. Incrível, né? O pastor, ele conhece, e ele não dá qualquer coisa para a sua ovelha, ele dá o melhor, ele faz o melhor. Então ele leva para repousar em pastos verdejantes. E uma outra coisa interessante é que ele fala sobre águas tranquilas, e aí vai dizer leva-me, tá? Levar aqui é me guiar.
Se ele me leva, é porque ele conhece o caminho. Então ele me leva para juntos de águas, das águas de descanso. Isso é interessante demais. Ele me leva para junto das águas de descanso. Águas de descanso. O doutor Rodrigo Silva, que é que é um arqueólogo, que é um historiador, e eu estava vendo um vídeo dele que é interessante, ele fala que essas águas de descanso aqui na língua hebraica significa águas que descansam. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animal manso, que se assusta facilmente. Então, se a ovelha for conduzida para um lugar em que ela vai beber água, e nesse lugar as águas elas não são tranquilas, as águas são agitadas, as ovelhas não bebem por medo. Elas ficam ali morrendo de sede, mas elas não bebem, porque elas têm medo de beber num lugar onde as águas não são tranquilas. É por isso que o pastor conhece as necessidades da ovelha e vai conduzir a ovelha para as águas de descanso. Por isso que significa águas que descansam, são águas tranquilas. Essas duas coisas aqui já nos remetem a uma coisa, a um lugar de paz. Sabe? Que o Senhor, como o nosso pastor, Ele é alguém que vai nos proporcionar, é alguém que vai suprir as nossas necessidades, é alguém que vai suprir as nossas necessidades físicas e é alguém que também vai nos dar descanso. O que isso quer nos dizer? Tá? É lógico que a gente não pode esquecer que esse é um verso que não fala somente sobre um Deus que provê, sabe, o alimento, tá? Não é um Deus que provê só o alimento, mas também que proporciona para mim e para você, para o seu rebanho, descanso e paz. Mesmo em meio a essa turbulência que hoje a gente vive no mundo pós-moderno, tá? Mesmo vivendo no meio dessas guerras internas e externas, guerras externas e guerra interna, isso mesmo. Em Deus nós podemos encontrar paz. E aí você diz, como é possível? Como é possível eu encontrar paz no meio de tanta turbulência que eu estou vivendo? É turbulência em casa, turbulência no trabalho, é turbulência comigo mesmo, porque hoje, o mundo pós-pandemia, a gente também tem muita gente que hoje lida com as doenças da alma. Quais são as doenças da alma que hoje, sabe, ansiedade, depressão, o nível de depressão e ansiedade, sabe, pós-pandemia é muito grande entre a população, sabe, os complexos de inferioridade. Então, são essas guerras internas também que a gente tem que lidar. Se já não bastasse as guerras externas, a gente também tem que lidar com as guerras internas. E como no meio disso tudo a gente consegue encontrar paz? É fazendo do Senhor o meu pastor. Porque se Ele sabe o que eu preciso, o que é necessário para a minha vida, Ele vai me conduzir para os lugares de paz. Jesus mesmo vai dizer, João 16:33, eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só que interessante, duas coisas ele está dizendo, em mim vocês têm paz, no mundo vocês têm aflições. Ele está dizendo, no meio dessas aflições que vocês vão viver, em mim vocês conseguem encontrar paz. Em mim, esse em mim, ou seja, é ligado a mim, sabe, é unido comigo, vocês conseguirão encontrar paz. É possível viver em paz, mesmo diante de uma guerra externa. É possível blindar o meu coração e a minha mente para que eu não absorva essa guerra que está ao meu redor e trazer essa guerra para aqui para dentro. Pedro viveu um exemplo disso. Quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos pensam que é um fantasma, e aí Pedro vai dizer, Jesus, se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas como você anda.
E aí o que Jesus vai dizer? Vem. Pedro então desce do barco, anda sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele se esquece de onde ele está. Ele se esquece que ele está em cima da água, sobre as águas como Jesus. Ele se esquece de que Jesus não acalmou as águas para ele andar sobre as águas. Não, ele está andando sobre águas agitadas. Ele consegue ter um momento de paz diante de uma tempestade externa. Imagina você no meio de uma tempestade. Só quem já enfrentou o mar com uma tempestade sabe como é complicado. Pedro andou sobre águas agitadas, não sobre águas tranquilas. Então é possível. Por quê? Porque Pedro estava focado em Jesus. João 16:33, aqui estava se cumprindo em Pedro. Pedro estava vivendo essa paz mesmo diante de uma tempestade, porque ele estava olhando para Jesus. Era como se ele estivesse em Cristo, ligado a Cristo, porque os olhos dele estavam em Cristo. Então você quer viver paz no meio disso tudo que você está vivendo? A primeira paz que você tem que sentir é a paz interna. É a paz interna. É a paz dentro de você. É a paz no seu coração. É a paz na sua mente. É você conseguir deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir uma noite. Há quanto tempo você não dorme uma noite bem? Por causa de preocupações que vem na sua mente. É conta para pagar, é um monte de coisa, um monte de coisa. E há quanto tempo você não consegue dormir? Quanto tempo você não consegue dormir? Pelo menos umas 6 horas. Sem acordar, sem ficar na insônia, preocupado com as coisas de amanhã. Mas como diz no Salmo 127, sabe, a bênção, o necessário para a minha vida, enquanto eu durmo, Deus me dá. Enquanto eu descanso, Deus trabalha para prover aquilo que é necessário na minha vida. Tudo isso como um reflexo de uma decisão que eu fiz, do Senhor, o meu pastor. Pastor é aquele que guia, pastor é aquele que orienta, pastor é aquele que apacenta, pastor é aquele que traz conselho, pastor também é aquele que corrige. Eu entreguei a minha vida para o Senhor e automaticamente Ele se tornou o meu pastor. E como meu pastor, Ele provê o necessário para que eu possa viver e viver bem. O problema é que você está buscando viver bem em coisas erradas e você não encontra. Você só encontra a guerra. Mas se você fizer do Senhor o seu pastor, primeiro ele precisa ser o seu Senhor. Sendo o seu Senhor, automaticamente ele será o seu pastor. Aí você vai experimentar uma paz como nunca antes. Aí as pessoas que te acompanham, sabem da sua realidade, às vezes vê você passando por um problema e quando elas se surpreenderem por que você não chutou o pau da barraca por causa da paz externa que você está vivendo, aí você vai dizer, é por causa da paz interna que eu estou experimentando. É porque o Senhor, como meu pastor, me conduziu aos pastos verdejantes e às águas de descanso, ao meu lugar de paz. No mundo, eu vou enfrentar aflições. As aflições só terminarão na eternidade. Mas mesmo vivendo no meio de aflições externas, em Cristo, eu consigo viver em paz. É a paz que excede todo entendimento, que guarda a minha mente e que guarda o meu coração, para que eu não venha chutar o pau da barraca e continue de pé para viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Está vendo como é maravilhoso ter Deus como pastor, querido? Então, se você ainda não tem ao Senhor, a Deus como seu pastor, tome essa decisão hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Ou então, se você já entregou a sua vida para Jesus, mas você está absorvendo toda essa guerra, está trazendo para dentro de si, não. Ore ao Senhor, diga, Senhor, me ensina a viver em paz. Me leva aos lugares de paz, para que eu continue de pé para viver tudo o que o Senhor tem para mim. Isso tudo por causa de um detalhe, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Maravilhoso, né, pessoal? Então, fica ligado, próximos episódios, a gente vai trazer aí a continuidade do Salmo 23,
e também trazer outros conteúdos também para você acompanhar aqui no podcast Deus é Bom.